Irmãos, já está aqui conosco meu amigo pastor César Cavalcante. Nós tínhamos o César, Deus tem feito algo tão lindo na vida dele, que é uma coisa tremenda. Uma hora ele está em Israel, outra hora ele está num debate, outra hora ele está num podcast, e isso é Deus na vida dele, a gente é muito grato. E nós tínhamos hoje, estava reservado para ele ministrar, acho que às 19 horas, mas ele tinha um podcast, e aí conseguimos. Eu até gostei que ele falou, posso pregar às 22? Eu falei, poxa, é ótimo, que a gente vai virar vigília, a gente é da vigília, mas como a gente está fazendo das 3 às 10, eu falei, eu vou cansar o povo, né? Então, César, poxa, te ver. Você não sabe a vontade que eu estou de te dar um abraço, meu amigo. Você sabe que eu te amo muito, viu? Obrigado. Também te amo. Você sabe que o sentimento é recíproco, né? Glória a Deus pela tua vida. Recebe um abraço aí, ó. Amém, tamo junto. Por esse povo todo maravilhoso que está aqui com a gente, para quem vai chegar depois também. É um privilégio muito grande para mim sempre atender convites que venham da sua parte, isso sempre, desde a Zona Leste, entendeu? Sempre. São Caetano. De Zona Leste, não, começa lá na Zona Leste. Começa lá em Sapopemba, né? Eu fui na Celso Garcia, pô, então, Sapopemba, Celso Garcia, São Caetano, e agora na foto. Um dia você vai me chamar para ir pessoalmente, aí eu vou gostar mais, eu vou com a família inteira. A hora que você quiser, eu mando a passagem para você, rapaz. Uma benção. Vamos lá. Então, primeiro, eu quero agradecer, um privilégio gigantesco, servir, né, com o apóstolo Fabiano, e a nossa amizade é de muitos e muitos anos. Eu quero deixar dois princípios para a vida dos irmãos que estão aqui. Obrigado também ao carinho do meu amigo, colega, o Vanderlei, que me antecedeu. Deus abençoe, em nome de Jesus. Que ministração poderosa. E eu quero deixar dois princípios na vida de Moisés. Eu creio que, como são princípios para a minha vida, também podem ser para a vida dos irmãos que estão me acompanhando aqui. Eu vou falar de Moisés, mas eu vou começar lendo em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22. Quem está falando lá é Estevão, né? A pregação de Estevão. E no capítulo 7, versículo 22, diz assim. Cadê? Versículo 20, na verdade. 7, 20. E nesse tempo nasceu Moisés. Era muito formoso, criado 3 meses em casa de seu pai. Sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em palavras e obras. Quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu, vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus havia de dar a liberdade por sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que agravais um ao outro? E o que ofendia o seu irmão, repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Nós aprendemos, apóstolo, que geralmente, com frequência, a gente entende que o chamado de Moisés se dá quando ele tem 80 anos, no pé do Monte Sinai, que também é chamado de Monte Horebe, quando ele está apacentando os rebanhos de Jetro, seu sogro. Só que esse texto é um contraponto. O versículo 25 desse texto diz assim, e eu li ele aqui. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus havia de dar liberdade a eles por sua mão, mas eles não entenderam. Aqui, o Moisés não tem 80 anos, ele tem 40. E com 40 anos, o Moisés já sabia que Deus queria usar ele para tirar o povo do Egito. E por que demorou mais 40 anos para que esse projeto se tornasse realidade? E eu queria compartilhar com vocês essa percepção, deixando 2 princípios básicos para a gente. Primeiro princípio: se você transita em 2 culturas diferentes, então você não vai viver plenitude em nenhuma delas. Eu vou dar esse exemplo. Se você transita em 2 culturas diferentes, você não vai conseguir viver plenitude em nenhuma das 2 culturas. O Moisés era esse cara. Quando Moisés nasceu, havia uma lei que era para matar os meninos pequenos.
O Moisés, para fugir dessa regra, a sua mãe escondeu o menino por 3 meses, vocês conhecem o texto. E depois, a Miriam vai lá e cuida do Moisés, o cesto e tal, e chega a filha de Faraó. Esse texto está em Êxodo capítulo 2. E quando a Miriam chega perto da filha de Faraó, quando a filha de Faraó pegou Moisés, bebê, ela se oferece, ela fala assim, você quer que eu vá buscar uma das escravas, né, para que amamente o menino e tudo mais? Esse versículo, deixa eu ver aqui onde é o versículo de número 5. No versículo 6. Abrindo, viu o menino, e eis o menino chorava, moveu-se de compaixão. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, irei eu chamar uma das hebreias, amas hebreias, para que crie o menino? E a filha de Faraó disse, vai. E a moça foi e chamou a mãe do menino. Então, a mãe do Moisés, a Joquebede, ela estava desesperada porque o menino ia morrer. E agora, porque a Miriam interviu, agora a filha do Faraó achou Moisés. E por causa disso, a mãe do Moisés, que estava desesperada porque ela ia perder o filho, agora ela é contratada pela coroa, contratada pelo palácio, para se tornar a ama de leite, aquela que vai criar o Moisés. Então, de desesperada, ela se torna meio que uma funcionária pública recebendo dinheiro do faraó para criar o seu próprio filho. Então, presta atenção. O Moisés agora, a partir desse momento, o Moisés tem 2 mães. O Moisés é um cara criado entre 2 culturas. A Bíblia diz no texto que nós lemos lá em Atos, que Moisés era formado em toda a ciência do Egito. Quem é formado em toda a ciência é um cientista. O Moisés é um cara extremamente estudado, versado na língua egípcia, sabia tudo sobre o Egito. Tem várias pistas sobre isso no Êxodo, de que Moisés tinha uma formação egípcia muito latente na sua alma. Só que o texto que nós lemos diz que com 40 anos o Moisés sabia que ele tinha que libertar o povo de Israel, porque Deus já tinha colocado no coração dele. Versículo 25. Quando ele matou o egípcio, no 25 diz assim, ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus havia de dar liberdade a eles pela sua mão, mas seus irmãos não entenderam. Então, com 40 anos, aqui está uma prova em conteste, que com 40 anos de idade, o Moisés já sabia qual era o plano de Deus para a vida dele. Tirar o povo do Egito. Tirar o povo do Egito. Mas por que o Moisés não conseguiu fazer isso quando ele tinha 40 anos? Esse é o primeiro princípio, porque ele transita entre 2 culturas. Presta atenção. O Moisés cresceu tendo 2 mães. O Moisés cresceu tendo 2 casas. O Moisés cresceu aprendendo 2 línguas. O Moisés cresceu aprendendo sobre 2 culturas. Na escola, ele ouvia sobre os deuses egípcios, Ra, Anubis, os faraós antigos. E quando ele ia passar o fim de semana com a sua mãe escrava, no assentamento de pobre, ele ouvia histórias em volta da fogueira, com a mãe fazendo cafuné na cabeça dele, sobre Abraão, Isaac e Jacó. Sobre o chamado de Abraão, Isaac e Jacó. Quem sabe a sua mãe deve ter falado para ele já, por exemplo, a história de José. E ter dito para ele assim, e o José morava lá no palácio que você mora agora. Hoje você mora naquele palácio. Mas o nosso pai José foi governador. Ele era o imediato do faraó. Descobre lá qual era o quarto do José. E o José, Deus usou o José numa fome de 7 anos para preservar a nós. Quem sabe Deus não te mandou para o palácio porque ele tem um propósito na tua vida também. Então, o Moisés é esse cara que ele vem comigo. Ele tem 2 mães, a filha do faraó, porque o faraó odeia os hebreus. Por isso ele deu ordem para matar os meninos. Só que durante o dia o faraó está preocupado em como matar os hebreus. Quando chega a tarde, o Moisés tinha, 2 anos, 3 anos de idade, o faraó pegava o Moisés no colo para brincar com Moisés, porque ele é avô do Moisés. Então, no mesmo momento que ele odeia os hebreus, ele também era avô do Moisés. Então, do mesmo momento que ele queria matar todos os hebreus, ele fazia cosquinha no Moisés em casa, porque o Moisés é o avô, o Moisés é o neto, ele é o avô. E o Moisés cresce
gostando do faraó, amando o faraó. E quando ele ouvia na fogueira, os dizem, nossa, o faraó é um satanás, ele é um tirano, não sei o que lá, ele parava e falava assim, não, mas ele é meu avô. Não, mas ele que me deu essa roupa. Não, mas o Moisés, ele tinha visões diferentes das duas culturas. O Moisés amava a cultura hebraica. O Moisés amava as histórias de Abraão, Isaac, Jacó, de como eles saíram numa terra distante e Deus foi com eles, eles eram criadores de cabra e tal. Mas o Moisés também gostava do vô, que é pai da mãe dele. O Moisés é um cara que tem duas mães. Ele tem uma mãe princesa e uma mãe escrava. Uma mãe escrava da outra. Dá para você entender isso? O Moisés é um cara que tem 2 quartos. Ele tem um quarto no assentamento egípcio entre os pobres e ele tem um quarto suntuoso dentro do palácio de Faraó. O Moisés é um cara que ele transita entre 2 línguas, entre 2 culturas. O Moisés é um cara que senta numa roda que o pessoal fala que o faraó é o Satanás encarnado, e o Moisés senta na mesa onde o faraó está na cabeceira e tendo em volta os maiores homens do mundo para jantar e despachar com o faraó, para decidir o futuro do mundo com o faraó. Então, o Moisés, ele é esse cara, que ele transita entre 2 culturas. E aí entra o assunto do primeiro princípio, se você quer ter avisamento. Quem transita entre 2 culturas não vive plenitude nenhuma delas. O Moisés não podia viver tudo no Egito e também não podia viver tudo com os hebreus. Vou dar um exemplo. Quando Moisés chegava a passar a noite, o fim de semana com a mãe escrava, então Moisés chegava, estava todo mundo brincando lá de, sei lá, chutando bola de meia, porque eles eram pobres. Aí o Moisés queria chegar lá também para brincar, e o pessoal falava para Moisés assim, mano, você não é nosso, mano. Olha para você. Olha, você raspou a cabeça, igual ao egípcio. Olha seu olho, você passa lápis no olho. Olha seu bracelete. O Moisés tinha um bracelete de príncipe. Olha seu bracelete, você vem de motorista particular em limusine. Pô, você não é nosso. Você é uma, se fosse hoje, você é Mauricinho. Você é o cara que você tem empregado para tudo. Você não sei o que e tal. Então Moisés não era recebido. Ele não era recebido entre os meninos da sua idade, porque os brinquedos do Moisés eram de última geração. Você já assistiu Chaves? Porque o Chaves tem uns brinquedos, tudo que ele que faz, não sei o quê, chega o Kiko com um brinquedo de verdade. O Moisés é o Kiko. Aí ele chega lá com uma bola de verdade, ele chega lá com um brinquedo de verdade. E aí os meninos olham para ele e falam assim, mano, você não é nosso. Você não fala igual a gente. E outra, você quer dar uma de hebreu, mas olha a sua roupa. Você quer dar uma de hebreu, você tem... Aí o Moisés não é recebido. Mas quando Moisés estava no colégio, de última geração, lá no colégio dos ricos, onde ele estudou, se formou em toda a ciência do Egito, na hora do recreio, de intervalo, não sei como é que falava naquela época, que o Moisés queria se enturmar com o pessoal também não recebia ele, cara. Porque o pessoal olhava para ele e falava assim, mano, você quer dar uma de egípcio, mas olha a sua pele, olha o seu cabelo, olha a cor dos seus olhos, olha a sua estatura, você é mó... Tem uma palavra em hebraico que é rapiru, os cheios de pó, que era o apelido, um apelido maldoso, né, que os egípcios chamavam os hebreus, os rapiru, os cheios de pó, porque eles faziam tijolos. E você é rapiru, mano, quer dar uma de egípcio para cima de nós. Não é porque você fica lá no palácio e tal, mas na verdade você é tipo os caras lá que faz tijolo e tal. Então o Moisés é um cara que ele não vive bem em nenhuma das 2 culturas. Ele não vive pleno em nenhuma delas. E assim é na nossa vida espiritual, cara. Você ama Jesus, eu não duvido. Você curte o ministério, eu não duvido. Mas se você amar o mundo, a Bíblia diz que o amor do Pai não está em você. Se você amar o mundo, se você curtir as 2 culturas, você não vai ser pleno em nenhuma delas. Vou dar um exemplo. Então você ama Deus, não sei o quê, mas de vez em quando você gosta de encher a cara, de vez em quando você gosta de ir lá na boate, sei lá no quê. Aí está. Você não consegue ser pleno nem aqui nem lá, velho. Você não consegue ser pleno aqui e nem lá. Você chega lá,
Aí o cara enche o copo e brinca, não sei o que, daqui a pouco o cara conta uma piada, sei lá, suja, uma piada de pastor, uma piada de igreja, uma piada da Bíblia, uma piada de Jesus. Aí aquilo fere seu coração. Porque você gosta você não, você ama a palavra. Aí você para e fala pro cara assim, não conta piada assim, não, que eu... da Bíblia não, né? De Deus. Não, tem pastor que presta, né? Todo pastor que você... Aí lá você é aí você quer dar uma de gostosão, só que lá você é o manezão, porque você não vai fundo no que eles vão. Você está entendendo? Você não vai fundo no que eles vão. Você não chega até o fim lá. Você não consegue a plenitude lá. Você não consegue viver tudo que eles têm lá. Aí, em contrapartida, quando você vem para a fé, você também não vai ser cheio do Espírito Santo, porque no Espírito, na fé não tem test drive. Deus, ele não fala assim, eu vou te encher primeiro para você ver como é que é. Aí depois você vê se você quer se santificar ou não. Não tem dessa, velho. Com Deus, primeiro você se santifica. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha do meio de vós. Foi o que Deus falou através de Josué. Você está entendendo? Aí aqui, como não tem test drive, aí você fica caretão aqui, quer dizer, você não vive tudo que o ministério, que é a fé que o Espírito Santo tem preparado para os seus, você não vive tudo, porque Deus não vai encher um vaso que está sujo, Deus não vai encher um vaso que está contaminado, Deus não vai... O principal desafio para ser cheio, imagina, eu estou no escritório aqui, né? Imagina que isso aqui fosse um copo. Imagina que isso aqui fosse um copo. Não é um copo, mas imagina que fosse um copo. E aí eu quero encher esse copo. Qual o maior desafio para encher esse copo? Eu te falo, o maior desafio para ser cheio é esvaziar. O maior desafio para ser cheio é esvaziar. Como é que eu vou encher esse copo se ele já está cheio de outra coisa? Como é que eu posso colocar água aqui dentro? Do jeito que está aqui, eu posso colocar água aqui dentro. Mas quantos ml de água cabe aqui dentro? E se eu esvaziar ele, quanto que cabe? Então, o maior desafio para ser cheio é se esvaziar. É se esvaziar de tudo. E isso o Moisés não tinha entendido. O Moisés tem 40 anos, embebido da cultura egípcia, e aí ele quer tirar o povo de Israel do Egito na força. E aí a Bíblia diz que quando ele tinha 40 anos, vou ler de novo o texto à luz desse entendimento. Quando completou 40 anos de idade, versículo 23, 7, 23 de Atos, veio ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Ele já sabia que eram irmãos deles, que eram irmãos dele, ele já sabia tudo. Versículo 24. Vendo maltratado um deles, o defendeu, vingou o ofendido e matou o egípcio. E ele pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus havia de dar liberdade a eles pela sua mão, mas eles não entenderam. É claro que não. Por quê? Porque o Moisés está encharcado das duas culturas das quais eu estou falando aqui. Então, primeiro, são dois princípios que eu quero compartilhar. Primeiro, quer ser cheio? Que bom. Só que Deus não enche, Deus não tem compromisso com vagabundos espirituais. Existem na nossa geração vagabundos e vagabundas espirituais. Você está entendendo? O cara que ele curte o evangelho e curte o mundo e quer ser pleno e quer pregar e quer cantar e quer falar em línguas e quer profetizar e quer levantar a mão e quer, mas ele valoriza mais fotos e postagens do que joelho dobrado. Você está entendendo? Então, quem transita entre duas culturas não vai ser pleno em nenhuma. Eu vou dar um exemplo. Isso é um princípio. Então, quem estiver notando, sai ganhando. Presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Eu tenho que ter responsabilidade para falar e você para ouvir. Presta atenção. Todas as vezes na Bíblia, toda vez na Bíblia, que Jesus Cristo prometeu encher os crentes do Espírito Santo, plenitude espiritual, avivamento, junto com essa promessa, ele colocou uma ordem. Existe um princípio no Novo Testamento de ordem e promessa. Existe toda vez, a mesma coisa, toda vez que Jesus... Vocês estão me ouvindo, bem? Está dando para ouvir minha voz? Que alguém escreveu que não está ouvindo. Toda vez que Jesus deu uma ordem sobre evangelizar, toda vez, eu não estou falando de Paulo, Pedro, eu estou falando de Jesus Cristo. Todas as vezes que Jesus Cristo deu uma ordem para evangelismo, junto com essa ordem, ele colocou junto
uma promessa de plenitude espiritual. Toda vez. Exemplo, sei lá, Mateus 28, 19. Vamos lá, eu não estava preparado para falar disso, mas vamos lá. Mateus 28, 19. Diz assim, todo mundo conhece esse texto. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Olha aí a ordem, o imperativo. Estou dando uma ordem. Vocês vão e vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Ordem, eu estou dizendo. Existe uma ordem existe um padrão de ordem e promessa nas falas de Jesus sobre isso. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ordem. Agora veja a promessa. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus deu uma ordem e agora ele está dando a promessa. Vamos para o próximo, por causa do horário. Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Todo mundo conhece esse texto. Todo mundo conhece esse texto. Marcos 16, 15. Ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. Ordem. Você vai pregar. Agora, junto com a ordem, uma promessa. E 17. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele mandou ir, mas junto com o mandamento, com a ordem, ele deixou a promessa. Eu vou encher você, e se você obedecer a minha ordem, você pode pegar em coisas mortíferas e não vai te fazer dano algum. Próximo, Lucas capítulo 24, versículo de número 47. Existe um padrão de ordem e promessa na Bíblia. Quer plenitude? Que bom, mas tem uma ordem para ser cumprida também. Lucas 24, 47. Diz assim o texto. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Olha aí o padrão, ordem. E em seu nome vai se pregar o evangelho, o arrependimento em todas as nações, começando por Jerusalém. Pulo 48, vamos para o 49 e olha a promessa. Mas eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Toda vez que Jesus dá uma ordem para pregar, junto com a ordem está uma promessa de plenitude espiritual. Ele diz, em seu nome se pregará o evangelho e arrependimento. No 47. Aí no 49 ele diz, mas sobre vós eu derramo a promessa do meu Pai. Fiquem na cidade até que do alto vocês serão revestidos de poder. Atos 1 e 8, vocês conhecem? E ser-me-eis testemunhas em toda a Judéia, Samaria e tal, até os confins da terra. Mas o que é que diz o 1, 5 e 6? Vamos lá. E vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Existe um padrão, Deus, ele não tem compromisso com vagabundo. Você está entendendo? O cara que está na igreja, tem título, não sei o que lá, e não lê a Bíblia. Não prega o evangelho a ninguém. O cara não faz nada. Então, primeiro ponto, quem transita entre duas culturas não vive a plenitude nenhuma. Não vive pleno em nenhuma das duas culturas. Para fechar essa lacuna. Atos capítulo 5, versículo 32. Atos capítulo 5, versículo 32. O texto diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Atos 5, 32. Aqui, ó. E nós somos testemunhas destas coisas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Nós somos testemunhas dessas coisas, nós e o Espírito Santo. O Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Moisés transitou entre duas culturas. E porque ele transitou entre duas culturas, o projeto na vida dele, com 40 anos ele já sabia. Ele já sabia que Deus havia de dar liberdade aos hebreus pela mão dele, mas ele não se decidia. E por isso, o chamado dele foi para 80 anos de idade. Até quando? Porque me ouvindo aqui, só pode ser, porque Deus me mandou trazer essa palavra. Então, se tem alguém aqui me ouvindo que precisava de um chacoalhão, Deus está te dando esse chacoalhão nessa palavra. Deus não vai usar vagabundo.
Você está entendendo? Deus não vai usar o cara que ama, eu amo Jesus. Tá, você ama Jesus na mesma velocidade que você ama o mundo, meu amigo. Você ama Cristo, o ministério, do mesmo jeito que você vê pornografia? Você está maluco? Deus não tem compromisso com esse tipo de coisa. Deus não tem compromisso com esse tipo de coisa, meu amigo. Então, quem transita entre duas culturas não aprende nenhuma. Porque você acaba de ver pornografia e você vira um lixo. Porque quando você sobe no púlpito, você está um lixo, não consegue pregar. Então, plenitude é para quem abandonou o mundo e vive para Deus. Aí Deus tem em você um arauto. Aí Deus tem em você uma pessoa que... Um homem de Deus, uma mulher de Deus confiável. Segundo princípio, ministério é para adulto. Ministério não é para moleque. Ministério não é para moleque. Irmã, você que está aqui, ministério não é para menina. Ministério não é para menino. Ministério é para adulto. Plenitude espiritual é para adulto na fé. E eu vou ler mais um texto de Moisés. Abra sua Bíblia aí em Números. Números capítulo 20. Bora comigo. Números capítulo 20. Já vimos Moisés lá antes de ser chamado, agora vamos aqui. O que está acontecendo aqui em Números capítulo 20? Não havia água para a congregação, então foram se reuniram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceu nossos irmãos perante o Senhor. Bom, aqui Deus vai falar para Moisés ferir a rocha, Moisés vai... Não, Deus fala para Moisés falar com a rocha, e Moisés vai ferir a rocha. E qual é a resposta de Deus para esse movimento de Moisés? Vamos lá. Eu fechei a Bíblia aqui, agora não consigo achar de novo. Números, capítulo 20 aqui. Ó. O Senhor falou a Moisés, versículo 7, toma a vara, junta a congregação, tu e teu irmão, fala a rocha perante seus olhos, dela sair da água e tal. Moisés tomou a vara, como o Senhor tinha ordenado, reuniram a congregação e disse: eu vi agora rebelde, porventura dessa água fará o Senhor sair, dessa rocha o Senhor fará sair água. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu água, muita água. E bebeu a congregação os seus animais. E Moisés disse a Arão, o Senhor disse a Moisés e Arão: porque antes não cresci em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, não introduzireis essa congregação na terra que vos tenho dado. O Moisés é o cara que atravessou o Mar Vermelho e não atravessou o Rio Jordão. O Mar Vermelho tem 18, 20 quilômetros de largura. O Rio Jordão tem 18 metros. O Moisés atravessa o mar e não consegue atravessar o Rio Jordão para entrar em Canaã. Por quê? Porque ele agiu como moleque. Porque ele agiu como menino. E Deus não tem compromisso com meninos. O apóstolo Paulo fala assim: quando você for consagrar alguém, não consagra moleque. Sabe por quê? Porque moleque é inconsequente. Porque moleque, se não for do jeito dele, ele vai embora. Porque menino, se não for do jeito dele, ele faz bico. Fulano saiu do grupo. Ah, peraí. Saiu do grupo? De obreiro da igreja? Como assim? Não, porque eu não concordo. Não, você não concorda e você sai do grupo? Essa atitude é de moleque. Essa atitude é de criança. Você está entendendo? Adolescente é que bate porta de quarto. Adolescente é que fica sem comer. Adolescente é que na hora que o pai fala uma coisa lá, não gosta, aí fica de biquinho. Fica de biquinho. Aí na igreja, vem para o ministério, aceita a fé, aí o pastor dá uma finalidade diferente do que ele achava que não devia e tal, aí fica biquinho. Fica de biquinho, não pega na mão do irmão, bate a porta, não quer comer, não participa da ceia, fica em casa e fica falando mal. Porque hoje em dia os pastores, e tal. Então, se você é moleque, você não serve. Você não serve para o ministério. E Deus, quantas crianças tinha no dia de Pentecostes? A Bíblia não fala, não tem. A plenitude de Deus é para adulto na fé. O apóstolo Paulo diz assim: quando eu era moleque, eu falava como menino, eu pensava como menino e eu agia como menino. Eu falava como menino.
pensar, agir, falar e ser. Quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino e pensava como menino. Aí o apóstolo Paulo falou assim, mas aí eu cresci. Veja só, em Hebreus capítulo 5, vem comigo, Hebreus capítulo 5. Em Hebreus capítulo 5, está, quer dizer, na verdade não está, mas era para estar, eu vou me fazer entender. Em Hebreus capítulo 5, era para ser o capítulo do maior tratado sobre o sensus plenior entre a figura de Jesus Melquisedeque e o próprio Melquisedeque. Então vamos lá. Tem aquele ser enigmático, que é o Melquisedeque, que aparece lá, o Abraão dá o dízimo, não sei o que, ele fala que ele é o sacerdote de Salém e tal. Beleza. Aí o capítulo 5 do autor aos Hebreus, ele vai falar sobre por que é que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo de número 5. 5:5 de Hebreus. Assim como Cristo não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que ele diz, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente conforme a ordem de Melquisedeque. Pergunta, alguém aqui sabe, se eu perguntar, por que é que Jesus é sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque? Alguém consegue explicar para mim? Porque eu sou professor de teologia e não entendi. De verdade. Por que é que Jesus é sacerdote, sumo sacerdote, mas conforme a ordem de Melquisedeque? Aí ele vai explicar. Versículo 7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, contra o que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Pastor, o que isso tem a ver com o moleque? Calma. Fica vendo. Verso 9. 5:9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Chamado por Deus sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, do qual temos muito que ensinar, mas é de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os princípios rudimentares da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimentos sólidos. O que o autor está dizendo? Ele está dizendo assim, então, agora eu quero falar para vocês por que Jesus é sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, mas eu não consigo. Aí a pergunta é, mas por que o senhor não consegue? Porque vocês, não estou falando vocês aqui da live, tá? Porque vocês, hebreus, são moleques. Eu não consigo ensinar uma coisa para vocês densa. Eu queria descer na teologia aqui e mergulhar na teologia para falar por que Jesus é sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. Versículo 11. Do qual temos muitas coisas difíceis de entender para explicar, mas não conseguimos porque vocês fizeram negligente para ouvir. Porque vocês já deviam ser mestres pelo tempo, essa aula vocês que tinham que dar pelo tempo que vocês são crentes, mas ainda necessitais que vocês tenham os rudimentos da palavra de Deus. Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo assim, gente, eu quero teologar com vocês em outro nível, mas eu não consigo, por quê? Eu tenho que ficar falando para vocês os rudimentos da fé. Sabe o que é o rudimento da fé? Assim, tem que perdoar teu irmão. Ah, mas eu não vou perdoar. Não, tem que perdoar. Jesus falou que é para perdoar, assim nós somos perdoados. Peraí, mas isso aí, isso é o básico. Se você não é pastor ainda, ou pastora, deixa eu confessar um negócio para você. 90% do atendimento em gabinete pastoral é rolo de igreja de gente que devia ser adulto, mas é moleque. 90%. Aí chega dois irmãos marmanjos, os caras são barbados. Vieram dirigindo o próprio carro, tem a sua própria família, cada um tem seu endereço, um tem... Aí você chega lá no gabinete, fica 3 horas para eu chegar no fim e falar assim, pede perdão pro seu irmão. Pai, fala, como é que fala? Me perdoa. E você, fala como? Agora dá a mão, vamos orar. Isso aí minha mãe fazia comigo quando era moleque. Quando eu brigava com a minha irmã, minha mãe falava assim, vocês não pararam, eu vou esfregar a cara de um no outro. Eu não sei se a mãe de vocês tinha esse expediente aí. Você tá entendendo? Mas lá era assim, se vocês não vai ficar abraçado um ao outro a tarde inteira. Aí, hoje, a gente tem que fazer isso no gabinete pastoral, ora, meu Deus do céu. O que o autor está falando é o seguinte, eu tenho muita coisa difícil de explicar, mas eu não posso explicar porque vocês se tornaram negligentes, porque vocês já deviam ser mestres pelo tempo. Quer dizer, vocês deviam dar aula sobre Bíblia.
mas ainda tem necessidade que vos torne a ensinar os rudimentos da doutrina, porque vocês ficaram como quem precisa de leite, não de alimento sólido. Porque qualquer, versículo 13, que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na justiça porque é moleque. Então, é o que ele está dizendo aqui. Não só, o pastor está pegando pesado. Não, lê Hebreu, eu estou falando o que a Bíblia diz. Mas o alimento sólido é para adulto. É o versículo 14. Então, vamos lá. O irmão tem sede de ser usado no ministério. A irmã tem sede de ser uma pessoa estratégica na obra de Deus. Legal. Tem um problema. O chamado não é para moleque. O ministério não é para menina. Entendeu? É para mulher. O ministério não é para menino. É para homens. É para homens. Tem gente na igreja que dá vontade de falar assim, irmão, vai para o ministério infantil, velho. Vai lá, porque lá você fica aprendendo, lá fica o pessoal fazendo micagem lá nos seus nomes, do Ministério Infantil, que fantoche para você. Não, pastor, eu tenho 60 anos, mas tem 60, mas se comporta como que tem 6. Porque dependendo do jeito que você faz, você sai do grupo. Porque dependendo, chora. Não chora, eu não estou falando chora literal, chora profissional mesmo. Aí você fala, quem que foi? Foi ele, pastor, foi ele. Mas isso aí é comportamento de moleque, meu irmão. Isso é comportamento de menino, de menina. Pastor, por que você está falando isso? O que tem a ver com Moisés? É o seguinte, o Moisés perdeu a terra prometida. E ele perdeu a terra prometida por causa das pessoas. O Moisés não perdeu a terra prometida por causa do pecado escondido. O Moisés perdeu a terra prometida porque Deus falou para ele falar com a rocha e ele feriu a rocha. Ele agiu como moleque. Ele agiu como moleque. Mas eu estava cansado daquelas coisas. Mas tem um monte de coisa que ele está cansado e tem que fazer. Tem um monte de coisa que ele está cansado e tem que fazer. A diferença do adulto para a criança é essa. A diferença de adulto para criança é essa. Você acha que seu pai, quando você era moleque, você queria ir embora com seu pai? Pai, deixa eu ir. Aí, pai, não, o seu pai tem que trabalhar. Não, deixa eu ir. Não, fica em casa. Tá, o pai já volta. Aí você acha que o seu pai ia sair para fazer balé? Não, ele saiu para trabalhar. Sabe por quê? Para engolir saco, para ser humilhado muitas vezes, para trazer o leite para você na sua casa. Porque adulto faz o que precisa, moleque faz o que quer fazer. A diferença, quando eu estou dizendo que ministério não é para moleque, essa é a diferença de adulto e moleque. Porque criança, menino, faz o que quer, adulto faz o que precisa fazer. Você está entendendo? Pastor, mas é muito difícil. Mas se é adulto, você é moleque. Não, sou adulto. Então, adulto você faz o que precisa fazer. Jesus Cristo, o texto diz assim, porque eu já vou parar. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Pergunta, Jesus sabia que ele ia ser traído? Sabia. Jesus sabia por quem ele seria traído? Sabia. Ele sabia como ele seria traído? Sabia. E o que a Bíblia diz? Que ele tomou o pão. Em outras palavras, eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer por causa das pessoas. Você está entendendo? A diferença de o que separa homens de meninos no ministério não é o tempo. O que separa, porque tem crente que é pastor há 20 anos, e é um moleque, é um menino, ele faz, dependendo do jeito que faz, aí ele faz bem sim. Aí o pastor, o líder tem que fazer, eu não posso tirar ele da igreja tal e colocar na igreja tal, porque senão ele desvia, porque senão ele pega a fé, ele vai para o inferno, porque, ora, meu Deus do céu, cresça. O que separa homens de meninos no ministério é maturidade. É maturidade. Você está entendendo? Ministério é para adulto. Ministério é para adulto. Então, em Números capítulo 20, Deus falou assim para Moisés, você chama a congregação e fala a rocha. Sabe o que ele fez? Feriu a rocha. E quando Deus manda a gente falar e a gente começa a ferir, é porque a gente está agindo como criança. Pastor, mas é que eles merecem. Eles merecem, mas quem trata é Deus, não é você. Pastor, mas fulano então não. Quem trata é Deus, não é a gente. Quando Deus manda a gente falar e a gente começa a ferir, a gente está comprometendo a nossa entrada na Terra Prometida. A gente está comprometendo o nosso ingresso na Terra Prometida. Você está entendendo?
Eu acho que o recado foi dado, são 2 princípios que Deus colocou no meu coração para compartilhar. Princípio número 1, quem transita entre 2 culturas não vive plenitude nenhuma. Atos 5, versículo 32, nós somos testemunhas dessas coisas, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que obedecem. O Espírito Santo é para quem obedece. A plenitude do Espírito Santo é para quem obedece. Você está entendendo? Ser cheio do Espírito Santo é para quem vive para Deus. A vida espiritual não tem test drive. Não tem test drive. A Bíblia diz que é pelos frutos que a gente conhece a árvore. Não é porque na vigília você roda e roda, que eu não sei o que essas pessoas têm, meu Deus do céu. Eu queria ter isso aí, porque eu não consigo. Se vem um irmão, faz um louvor espiritual, mas uma música clássica, acho que todo mundo assistindo. Chega um que toca um pandeiro, o cara tem que levantar e rodar. Oh, meu Deus do céu. Quer dizer, é o ritmo que dá o tom. Quem vive em 2 culturas, tem muitos hoje, tá? Tem muitos hoje. Eu repito, tem muitos. Pregadores, tá? Pregadores, tá? O cara todo, porque essa noite, eu não sei o quê, cabelinho na régua e o lenço para fora, combinando com a gravata aqui, o sapato que não sei o quê, tal. Só que é o gostosão da internet falando com as menininhas. Eu estou falando de coisas que eu sei, tá? De coisas que eu sei. Então, quem transita entre 2 culturas não aprende nenhuma. Você vai ser vazio aqui e vai ser vazio lá. Porque lá, quando eles ofenderem a Deus, você não vai gostar, e aqui você não vai ser cheio nunca, porque o Espírito Santo é bobo. E segundo princípio, ministério é para adulto, não é para moleque. Ministério não é para moleque. Sabe por quê? Porque tem coisa que criança não processa. Tem coisa que criança não discerne. Tem coisa que criança não tem estrutura emocional para aguentar. Entendeu? Por isso o ministério é para adulto. Eu li com vocês o texto de quando Moisés perdeu a terra prometida. Deus mandou falar e ele foi ferir a rocha. E uma coisa que quase ninguém lembra é o versículo 1 do capítulo 20. Sabe o que acontece lá em Números capítulo 20, versículo 1? O dia que Moisés perdeu a terra prometida foi o dia que a irmã dele morreu. A Miriam. A irmã dele morreu. Ninguém deu os pêsames, ninguém abraçou. Ninguém visitou. Ninguém perguntou se ele estava bem. Ninguém fez o luto, ninguém cantou. Não teve culto. E ao invés disso, o pessoal foi lá na casa dele e encheu o saco. Porque não tem água. Encheu o saco porque não tem comida. Mas a irmã do cara morreu, mano. Pô, a irmã do cara morreu. A Miriam, que é responsável pela vida dele, porque quando ele tinha bebê de 3 meses, estava no 6º, era a Miriam que cuidou. Ela morreu, mano. Sabe por que o ministério é para adulto? Porque só adulto entende essa verdade. Que ninguém está nem aí para a sua dor. Ninguém está nem aí para os seus problemas. Eles querem ser ministrados pela palavra. Ninguém está nem aí se a sua irmã, seu pai, seu avô, seu dinheiro, sua saúde, seu filho, tal. Ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. Por isso, se você for moleque, você vai ser levado pelos seus sentimentos. Criança é assim. Criança é assim. Salva essa na tua vida, para a tua vida, não é para hoje, para amanhã, para domingo, não. Que eu estou passando por isso. Não. É por tudo na tua vida. O que separa homens de meninas é a maturidade. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa fazer. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos, meus irmãos. Estenda as mãos agora. Vamos orar, Pai querido e Deus eterno. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra tão forte, tão poderosa. Senhor, te damos graças, ó Deus, porque o Senhor, nessa tarde, neste dia, veio nos exortar, meu Deus, como nós precisamos ouvir esta palavra. Mas que nessa hora, Senhor, não somente venhamos ouvir, mas escutar de verdade, dentro da alma e do espírito,
e mudar as nossas ações. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos, ó Deus, realmente entender aquilo que precisa ser feito e fazermos, independente das circunstâncias. Porque muitas vezes, ó Deus, mesmo com dor, assim como Cristo estava com dor, estava na cruz, mas estava salvando o ladrão ao lado. Meu Deus, nos ensina a cada dia. Pai, eu quero, juntamente com cada família aqui representada, orar pela vida e pela família do pastor César Cavalcante, pelo Instituto Teológico Bethesda, pelo programa Crescendo na Fé. Senhor, são tantas as responsabilidades. Tu tens sido com seu servo em tudo. Deus, siga protegendo, dando saúde. Ó Pai, enchendo ele de sabedoria e de discernimento, para que ele cumpra até o final esse chamado glorioso que o Senhor entregou. Obrigado, Deus, pelo coração do teu filho. Obrigado, Deus, por ele ter compartilhado esse pão vivo que veio do céu para nos abençoar. Ó Deus, ser com ele nos demais compromissos do seu dia, e que este ano, Senhor, seja um ano de vitória e de milagres em todas as áreas do teu servo. Desato sobre ele, Senhor, esse acesso a coisas, lugares, pessoas. Meu Deus, aonde ele for, o teu favor esteja sobre ele. Obrigado, Jesus. Oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Meu amigo, sem palavras. Uau, tremendo. Deus abençoe. Estamos juntos. Se precisar, estamos aqui. Obrigado, César. Deus abençoe. Meus irmãos, sigam o pastor César Cavalcante na internet, tá? No Instagram, @César Cavalcante, também no YouTube, né? Tem os debates da Rádio Musical, programa Crescendo na Fé, Faculdade Teológica Bethesda, enfim, acompanhe, cresçam na fé junto com ele, porque é sempre uma bênção, tá bom? Obrigado, César. Obrigado, queridão. Deus abençoe. Perdoa por alguma coisa, viu? Imagina, eu te peço perdão. Estamos te esperando aqui na Flórida, e assim que eu estiver no Brasil, eu vou aí te dar um abraço no programa na rádio. Estou morrendo de saudade, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado por todos os comentários. Beijão. Deus abençoe vocês. Te amo. Bom final de noite aí, que eu sei que você tem um podcast ainda. Fica com Deus. Deus abençoe. Amém. Paz. Glória a Deus. Meus irmãos, que coisa tremenda, hein? Pessoal aí que anda saindo dos grupos aí já pode voltar, tá? Já pode pedir para voltar. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Quem está sendo